Vamos lá, meninos, vamos continuar com a aula de concentração das soluções, certo? Dentre a concentração das soluções, nós já estudamos a concentração em massa, que também pode ser chamada de concentração comum, que é representada pela letra C. Nós já estudamos densidade, a densidade das soluções, e já estudamos também a fração em massa, que pode ser chamado de título em massa, e também fração em volume, que pode ser chamado de título em volume. Hoje nós vamos começar com uma nova concentração, que é a concentração que muitos chamam de molaridade ou concentração mol por litro, certo? Então, essa concentração é uma das mais utilizadas em laboratório. Então, vamos lá. A molaridade, como é que normalmente é chamado, né? Mas o nome realmente é concentração em quantidade de matéria, que também pode ser chamado de concentração molar, ou molaridade. É representado por esta letra M maiúsculo, certo? Então, a concentração em quantidade de matéria, por que quantidade de matéria? O que a gente lembra lá de quantidade de matéria? O que é quantidade de matéria? Nós vimos lá no início das aulas presenciais, é mol, quantidade de matéria é mol. Por isso que nós chamamos de quantidade de concentração molar, porque é mol, certo? De uma solução é a relação entre o número de mols do soluto, que é número de mols é representado por N, certo? Se é do soluto N1, e o volume da solução, V. Logo, sua unidade será mol por litro, que é mol, certo? Que é o número de mols, por litro, que o volume tem que ser em litros, certo? Então, fica mol por litro, sendo a concentração mais conhecida no sistema internacional e na IUPAC, certo? União Internacional de Química Pura e Aplicada, ok? Então, nós vamos ter essa seguinte fórmula para a gente calcular. Ó, o que vem ser a molaridade ou concentração em mol por litro? Vem ser a relação, a razão ou a divisão do número de mols do soluto pelo volume da solução em litros, certo? Representado nesta fórmula aqui, ó, M é igual a N1 sobre V. N1 é o número de mols do soluto e V é o volume da solução, certo? Mas nós temos um porém aí. Na grande maioria, o soluto, ele não vem em mol, ele vem em massa. Então, como é que a gente ia calcular, se ele vem dado em massa, como é que a gente ia calcular nessa fórmula, se a fórmula é dada em número de mols? Aí nós vamos vir para cá. O que é o número de mols? No caso aqui a gente está vendo o número de mols do soluto. Vai ser a divisão entre a massa do soluto e a massa molar do soluto, certo? Então, é a massa do soluto e a massa molar do soluto, ou a massa molecular do soluto, quer dizer, da molécula do soluto. Então, ela fica representada assim, N1 é igual a M1 sobre Mzão 1, em que esse M1 é a massa do soluto e esse Mzão 1 é a massa molar ou a massa molecular do soluto. Mas que massa molecular, massa molar? A gente também viu presencialmente. Vamos supor, se o meu soluto é o cloreto de sódio, então eu vou ter que ter a massa da molécula cloreto de sódio para eu encontrar o N1. Então, juntando esta fórmula aqui com esta aqui, nós vamos obter essa fórmula que é a mais utilizada. Molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar, é igual à relação, né, ou à divisão, entre a massa do soluto e a massa molar ou molecular do soluto vezes o volume. Observe bem aqui, ó. Este N aqui, N1, este N1 aqui, foi substituído por isso aqui, para chegar nessa fórmula. Ó. Isso aqui, ó, N1 sobre Mzão1 é o N1, certo? Então, nós vamos utilizar mais esta fórmula aqui. Por quê? Porque porque o soluto normalmente vem em massa. Então, nós temos que utilizar essa fórmula, certo, gente? Então, vamos para um exemplo. Exemplo 1. Se sabemos
que há 0,4 mol de soluto em 100 ml de solução, qual será a sua concentração molar? Então, se existe 0,4 mol do soluto em 100 ml da solução, ele quer saber qual vai ser a concentração molar. Então, vamos lá para a resolução. Primeiro, como eu já falei para vocês, primeiro a gente separa os dados, certo? Então, qual é o primeiro dado? N1. N1 é igual a 0,4 mol. Observe, ó, que ele disse que é 0,4 mol do soluto. Mol é N. É do soluto, então N1, certo? É igual a 0,4 mol. Continuando. Outro dado que a gente tira logo daí. Em 100 ml de solução. Então, o volume da solução é igual a 100 ml. Lembre que a concentração tem que ser em litros, porque é mol por litro. Então, eu transformo este 100 ml em litros. Se eu estou transformando de ml para litro, o que eu vou fazer? Eu divido por 1000, vai dar 0,1. Ou eu ando a vírgula, que está aqui atrás, 3 casas para frente. Fica 0,1. E ele quer saber a concentração molar. Pronto, retirei os dados. Agora o que eu vou fazer? Eu jogo para a fórmula. Observem que eu aqui já tenho N1 e V. Então, eu vou jogar direto nessa fórmula aqui, ó. Molaridade é igual a N1 sobre V. Isso aqui é um exemplo bem simples. Então, logo, N1 vai ser igual a divisão. Quem é N1? 0,4. Quem é V? 0,1. Então, M vai ser igual a 0,4 dividido por 0,1, 4 mol por litro. Mol por litro, professora, por quê? Observem bem aqui, gatinhos e gatinhas. Mol, que é o 0,4, por, que é essa barra de divisão, e o volume aqui, ó, 0,1 litros. Então, fica 4 mol por litro, certo? Essa aqui é direto na fórmula geral, porque ele te deu em mols e te deu o volume. Só não te deu em litros, mas te deu em ml, tu pode transformar para litro. Tu podes não, tu tens que transformar para litro, porque sempre a resposta tem que ser em mol por litro. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Uma solução aquosa com 100 ml de volume contém 20 gramas de cloreto de sódio. Como proceder para expressar a concentração dessa solução em quantidade de matéria por volume? Certo? Então, vamos lá. Uma solução aquosa, então a gente vai para a resolução. E ele está os dados. Por que deu esses dados aqui? Cloreto de sódio, 23, e o cloro, 35,5, que são as massas atômicas, a massa atômica do sódio e a massa atômica do cloro, certo? Vamos já entender aqui o porquê. Porque ele te deu aqui, ó, o volume da solução 100 ml. Então, uma solução aquosa com 100 ml de volume. Contém 20 gramas, olha aqui, ó, de cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o meu soluto, que é o que tem menor quantidade. Ele te deu em massa. Então, eu não posso utilizar a fórmula anterior. Ele quer saber como é que a gente vai proceder para expressar a concentração dessa solução em quantidade de matéria por volume. Então, vamos lá para a resolução. Primeiro que a gente separa os dados. Então, vamos lá. O primeiro dado, o volume da solução, 100 ml, que é 0,1 litros. O segundo dado, massa do soluto, que é o do cloreto de sódio, 20 gramas. E ele quer a molaridade, ou a concentração em quantidade de matéria por volume, certo? Então, se ele está dando em massa aqui, ó, está dando soluto em massa, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. A fórmula mais utilizada, certo? Vou ter que colocar nesta fórmula aqui. Mas para isso, eu observo que eu tenho aqui para me substituir, ele quer esse valor, certo? Ele me deu M1, ele me deu o volume, mas ele não me deu isso aqui, ó, que é a massa da molécula do soluto. Que é a molécula do soluto? Cloreto de sódio. Ele não me deu, mas lembre que presencialmente a gente aprendeu a calcular.
Então, vamos calcular aqui separadamente. Cálculo do M1, que é o cloreto de sódio. Vamos lá. Eu pego o quê? Olha aí, ó. Eu pego o primeiro átomo. Vamos lá lembrar. Pego o primeiro átomo, que é o sódio. A massa dele, a massa desse átomo, que é 23, foi dado bem aqui. Eu tenho quantos átomos de sódio nessa molécula? 1. Então, 23 vezes 1, 23. Agora, vamos para o segundo átomo, cloro. Ele me deu que a massa do cloro é 35,5. Eu tenho quantos cloros? 1. 35,5 vezes 1, 35,5. Agora, eu não tenho mais átomo nessa molécula. O que eu vou fazer? Eu somo esses dois, 23 com 35,5, que vai dar 58,5 gramas por mol. Observe que a gente falou presencialmente também que a massa da molécula é a massa em grama por quantidade de mol. Quer dizer que eu tenho 55 gramas em cada 1 mol, né? A gente lembra lá da aula presencial, certo? Então, eu já calculei o Mzão 1. Então, agora eu posso jogar na fórmula. Então, vamos lá. Ele quer a concentração em quantidade de matéria por volume, que é este M, igual, né, a divisão, que é M1, 20. Foi dado bem aqui, ó. M1 é 20. Agora, vamos para cá para baixo, ó. Mzão 1, que foi o que nós calculamos aqui, 58,5, vezes o volume, 0,1, certo? Agora, eu faço essa divisão, que vai ficar M, molaridade é igual 20 sobre 58,5, a gente vai para a regra matemática. Primeiro multiplica aqui embaixo, né? 58,5 vezes 0,1 dá 5,85. Logo, a molaridade vai ser igual a esta divisão aqui, que vai dar 3,42 o quê? Mol por litro. Nunca se pode esquecer da unidade. Mas, professora, mol por litro? Sim, ó. Lembra que aqui foi dado em grama, né? Ó, 20 gramas. Aqui é grama. E aqui é o quê? Gramas por mol. Ó, gramas por mol. Eu corto o grama daqui com o grama daqui. Me resta mol, me resta litro, ó. Certo? Ok? Agora, um detalhe bem importante. Toda vez que vier em massa, eu tenho que calcular, se ele não me der este valor aqui da massa da molécula do soluto, ele vai me dar esses dados aqui para eu poder calcular aqui, certo? Vamos aqui para mais um exemplo. O último exemplo. Qual massa de ácido sulfúrico, o H2SO4, será necessária para preparar 2 litros de uma solução na concentração de 3 mol por litro? Aí aqui ele já me deu os dados da massa molecular do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Ele já me deu aqui 98 gramas por mol. Então, não precisa mais eu calcular, certo? Então, vamos para a resolução. Ó, M1 ele quer, ó, qual a massa do ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é o meu soluto, então ele quer a massa dele. Será necessária para preparar 2 litros de solução, ou então o volume da solução é 2 litros. Na concentração, mol por litro, né? Então, concentração, 3 mol por litro. A minha molaridade é 3 mol por litro, certo? E aqui ele já me deu a massa da molécula do ácido sulfúrico. Então, vamos lá, eu vou utilizar essa fórmula aqui, porque ele quer a massa, certo? Então, vamos lá. Ó, o M, a molaridade é 3, ó, também aqui, 3. É igual a razão entre M1 é o que ele está me pedindo, por 98 vezes 2. Por quê? 98 é a massa da molécula do soluto, que ele já me deu, vezes o volume da solução, que é 2 litros. Então, agora eu vou fazer o quê? Lembrem lá, meio pelos extremos. Aqui subtende-se 1. Então, M1 vezes 1 vai dar M1, que é igual. Aí, agora eu vou fazer, ó, 3 vezes 98 vezes 2. Ó, 3 vezes 98 vezes 2. Por quê? Meio pelos extremos. Então, M1 vai ser igual à multiplicação desses 3 números, que vai dar
588 gramas. Então, assim, encontrei a massa do soluto que ele me pedia. Certo, gente? Então, assim, esse conteúdo, ele tem muitas fórmulas, muito cálculo, mas ele acaba sendo fácil. Porque se você interpretar bem, né, tiver uma boa interpretação, separar os dados, pronto. Souber a fórmula, jogou na fórmula. Certo? Às vezes não precisa nem, eu tenho que decorar a fórmula. Não, você não precisa decorar a fórmula. Você precisa entender o conceito. Qual é o conceito de molaridade? Qual é o conceito de concentração em quantidade de matéria, que é o mesmo nome? É o quê? É uma relação entre o número de mols e o volume da solução. Então, eu já sei que número de mols é N1, o volume da solução é V. Então, vai ser a relação de N1 sobre V. Como os exercícios, e como a gente não trabalha em laboratório com mol, a gente trabalha no laboratório com massa, então eu tenho que saber que número de mols é o quê? É a massa pela massa molecular. E se eu estou falando de número de mols do soluto, lógico que vai ser a massa do soluto pela massa molecular desse mesmo soluto. Se eu estivesse falando do número de mols do solvente, seria a massa do solvente pelo número de mols, pela massa molecular do solvente. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar uns exercícios para vocês resolverem, para vocês treinarem, certo? Volto a repetir, não se preocupem com questão de, eu não sei fazer, não sabe fazer. Reveja a aula e me pergunte alguma dúvida. Nada de copiar do colega só para entregar. Vocês têm que aprender a fazer, certo? Então, assim a gente encerra aí essa questão de molaridade. Na próxima aula a gente já começa com a outra concentração, que tem um nome parecido, mas é totalmente diferente, certo? Então, tchau, um beijo, fiquem com Deus.